domingo seguinte pela manhã. E nós vamos fechar então essa perícope vendo o versículo 24 e 25. Novamente, lerei toda a perícope, do versículo 19 a 25, mas nós exporemos agora pela manhã apenas o versículo 24 e 25. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome. Nós agora nos aproximamos da Tua palavra para ouvirmos a Tua palavra pregada, Senhor. Senhor, nós somos o Teu Filho, nós somos Teus filhos, e o Senhor é nosso Pai. Nós somos Teu povo e o Senhor é nosso Rei. Nós somos Teus discípulos e o Senhor é nosso Mestre. É por isso que pedimos, Senhor, guia-nos, ensina-nos, disciplina-nos, Senhor. Orienta-nos na Tua palavra, para que possamos ter deleite no Senhor, para que possamos então ser capacitados a glorificar ao Senhor. Que Teu Santo Espírito, Senhor, opere no coração da Tua igreja, que nessa manhã, no Teu santo dia, obedecendo a Tua palavra, o quarto mandamento, se reúne para ouvir ao Senhor e cultuar ao Senhor. Nos abençoa, Senhor, com essa bênção especial da edificação e da alimentação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos visto desde o domingo passado, o autor aos Hebreus, ele fechando então um ciclo de exortações, ele do versículo 19 ao versículo 22, relembra aos cristãos, a quem está escrevendo, as bases ou os benefícios que eles têm em Cristo. E essas bases, nós vimos, irmãos, nós temos intrepidez pelo sangue e o corpo de Cristo, nós temos um grande sumo sacerdote, nós temos um coração purificado e nós temos agora o corpo lavado. Por causa dessas três coisas, dessas quatro coisas, são a base de três exortações. Nós vimos no domingo passado, aproximemo-nos com ousadia. Nós vimos também no domingo passado, guardemos firme a confiança da nossa confissão. Guardemos firme a nossa confissão. E agora nós vamos ver essa última exortação, irmãos, do versículo 24 a 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós vimos no domingo passado, irmãos, que as duas primeiras exortações, elas iam diretamente à necessidade daquele grupo de cristãos a quem o autor está se escrevendo. Eram judeus que estavam abandonando a fé cristã por causa da perseguição e voltando para o judaísmo, irmãos. Aqui, ele novamente toca em um ponto que eles estavam fazendo. Veja o que ele fala no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então veja, alguns já estavam fazendo isso aqui, que o autor está repreendendo, exortando que não se faça. E desde o princípio ele tem feito isso. Alguns estão voltando para a antiga aliança e deixando de se aproximar de Deus com intrepidez. Alguns estão abandonando a profissão da sua fé e apostatando. E alguns estão deixando de se congregar. Então as três exortações, ela vai exatamente no ponto que aquela igreja ou que aquele grupo de cristãos estavam passando, para encorajá-los à fé, a continuarem firmes. O que está por trás aqui então, irmãos, desses que alguns dentre eles estavam apartando-se do convívio da igreja local. E o que está por trás então dessa exortação aqui, irmãos, do autor? É que o crente, irmãos, não foi chamado para viver a vida cristã sozinho. O crente não foi chamado para viver a vida cristã sozinho. Conquanto, irmãos, haja aspectos da nossa vida cristã, que são aspectos individuais, por exemplo, cada um precisa crer. A minha fé que salva não é a fé do meu irmão, é a fé que o Senhor colocou em mim. Cada um precisa prestar contas diante do Senhor das suas obras. Cada um precisa se arrepender. Então, há aspectos individuais na fé e na vida cristã, mas todos eles estão colocados no contexto da comunidade.
do corpo, do grupo que professa a fé em Cristo. Ela não pode ser vivida individual e isoladamente. Percebemos isso então, irmãos, nas inúmeras exortações que os apóstolos nos trazem no Novo Testamento, com essa expressãozinha, uns aos outros. É abundante, irmãos. Para vocês terem ideia, aparece cerca de 49 vezes no Novo Testamento. 49 vezes exortações e leis que dizem: façam isso uns com os outros, uns aos outros. Sempre essa estrutura da mutualidade. Como que eu vou viver esse aspecto da vida cristã se eu não estiver em comunidade? Se eu não estiver como corpo? Então, está patente aqui, irmãos, que a vida cristã tem aspectos individuais e responsabilidades individuais, mas indubitavelmente e indispensavelmente tem aspectos comunitários. Nós só veremos e experimentaremos essas ordenanças e benefícios do Senhor no convívio uns com os outros. Dessa forma, então, irmãos, em um contexto de constante abandono desses crentes da fé cristã, no qual esses crentes estavam sendo tentados, o autor traz importantes exortações para nós entendermos a necessidade do crente, que o crente tem da comunhão. Isso aqui, irmãos, é chamado na teologia de comunhão dos santos. A comunhão dos santos, a comunhão dos crentes e do povo de Deus. É nesse sentido que o autor vai exortar esses cristãos. Veja, irmãos, essa exortação ela possui duas partes. Veja o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aqui, irmãos, nós vamos ver lá na frente que não são duas exortações, é uma exortação só. E a exortação aqui primária é: consideremos-nos também uns aos outros. A consideração mútua, irmãos, e essa palavra aqui, consideração, às vezes até a gente usa brincando, né? Fulano, você nem deu consideração a mim, né? Você nem prestou atenção em mim. E esse é o sentido simples dessa palavra no grego. A consideração é você devotar atenção e cuidado, você olhar com cuidado, você não desprezar aquilo. Então, considerar isso, irmãos, é nós devotarmos atenção e cuidado àquilo ao que nós estamos considerando. Ela é posta aqui, irmãos, num tempo verbal que exprime essa ideia de exortação, mas também que exprime, irmãos, a ideia de continuidade. Não a consideração pontual. E assim, eu já considerei meu irmão, já fiz o meu trabalho, agora nunca mais na minha vida eu preciso considerar alguém. Não, é uma contínua consideração. É isso que o autor está falando. Vocês não vão considerar pontualmente, vocês vão continuamente se considerar uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. E aqui vem então, irmãos, a finalidade dessa consideração. O autor fala, versículo 24: consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando o autor fala de consideração, irmãos, ele não está dizendo que nós consideramos uns aos outros para ficar vigiando a vida uns dos outros, para pisar, para humilhar, para simplesmente ser chato ou constranger. Não. Essa consideração tem um objetivo muito claro. O autor está falando, é para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Em resumo, para incentivar a piedade de coração e a piedade de obras. Para incentivar a uma piedade que esteja presente interiormente e que seja visível externamente. Quando ele fala, irmãos, incentivar ao amor, ele refere-se àquela estrutura da piedade do coração, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E quando fala de incentivarmos as boas obras, é a expressão desse amor, obediência à lei moral, as boas obras, as ações externas. Ou seja, irmãos, o autor está falando que essa consideração é para nós estimularmos, instigarmos, animarmos, encorajarmos uns aos outros a amarmos ao Senhor e ao próximo e a fazermos o que é correto. Aí aqui começa a perceber, irmãos, a estrutura do que eu estou querendo dizer, quão é essencial isso para a caminhada cristã, o quão essencial é isso para a vida do povo de Deus. Nós devemos nos considerar mutuamente para termos uma piedade externa e interna, constante e perene. O crente pensa assim, a vida é minha, não importa para ninguém, eu não devo satisfação a ninguém. Ele
ele comete um grave erro. É claro, irmãos, como nós já vimos em outros estudos sobre eclesiologia e comunidade, né, a esfera de atuação da comunidade local, né, mas de maneira geral, a vida do crente, ela está inserida na vida do corpo. É exatamente para ombro com ombro, lado com lado, atritando, e esse movimento vai fazer com que a gente chegue junto na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, porque o Senhor designou isso como meio para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E é sempre bom lembrar, irmãos, que boas obras, como diz a nossa confissão, esclarecendo essa verdade da Escritura, são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto por boa intenção. Ou seja, boas obras é somente aquilo que Deus ordena em sua palavra. Então eu não posso estimular meu irmão a fazer uma coisa que a palavra de Deus não ordena. Eu não posso reprová-lo em uma coisa que a palavra de Deus não reprova. Mas é juntos, à luz da palavra de Deus, estimulando uns aos outros a amarmos a Deus e ao próximo e a fazermos aquilo que é agradável ao Senhor, as boas obras. Ou seja, irmãos, é mutuamente nos encorajarmos à perseverança, à obediência, à piedade e à santidade. Se nós nos fecharmos nessa visão secularista do individualismo, a vida é minha, não importa a ninguém, nós nos fechamos para um benefício que o Senhor está nos dando, que é perseverarmos, sermos obedientes, termos a piedade e a santidade por encorajamento uns dos outros. Por encorajamento uns dos outros. Quando nós estávamos alheios a Cristo, irmãos, nós e os que conosco cometiam a impiedade, incentivávamos mutuamente a continuarmos na piedade. Quando nós estávamos no mundo e os nossos amigos ímpios eram nossos companheiros, eles nos incentivavam à impiedade. E nela nós nos lançamos e nós também incentivávamos ele à impiedade. E vamos juntos derramar sangue, e vamos juntos encher a cara, e vamos juntos roubar, e vamos juntos desprezar toda e qualquer autoridade. Era incentivando-se mutuamente a impiedade. Agora o autor está falando que em Cristo, quando nós temos os benefícios que Cristo conquistou por nós agora nos incentivamos mutuamente à piedade e não à impiedade, como nós fazíamos antes. Quando você sabe, irmão, que o seu irmão está passando por aprovações e aflições e o encoraja na esperança, você está vivendo essa exortação. Quando você sabe ou percebe que seu irmão está sendo tentado ou até mesmo pecando em alguma área e o encoraja à santidade, você está vivendo esse mandamento. Porque faz parte da vida cristã, faz parte do ser corpo e comunidade, nós podemos contar uns com os outros. Quão terrível, irmãos, quão terríveis são aquelas comunidades, aquelas igrejas locais que borbulha a pecaminosidade da fofoca, da maledicência, do ódio, da inveja. Estamos num local que deveria ser o nosso refúgio para juntos buscarmos ao Senhor. Mas muitas vezes as igrejas tomadas por pecados dessa natureza são recintos para mais pecado. Eu não confio no irmão que deveria estar obedecendo isso aqui. É por isso, irmãos, que juntos entendermos as nossas limitações e juntos buscarmos em Cristo nos possibilita crescermos numa igreja local saudável e fiel à palavra do Senhor. O contrário disso, irmãos, o contrário, isto é, desencorajar e incentivar o pecado, ou ser indiferente ao pecado do irmão e à necessidade dele, é ser uma pedra de tropeço e até mesmo instrumento de Satanás para que o nosso irmão tropece e desista da caminhada. E infelizmente, irmãos, no meio das igrejas, isso não é incomum. O incentivo ao pecado, o incentivo àquilo que é indevido, mesmo que vindo do irmão, isso é fazer o contrário do que o autor está nos mostrando. Isso é ser pedra de tropeço, ser instrumento de Satanás. Por que, irmãos? Por que essa exortação é tão importante ao ponto de ele colocar ela de forma explícita na sua carta? Por que essa exortação é tão importante ao ponto dela ser central na Escritura Sagrada? Todo e qualquer teólogo, exegeta que vai discorrer sobre a comunhão dos santos, vai para esse texto, para esses 2 versículos. Por que ela é tão importante, irmãos? Porque a comunhão dos santos é o meio pelo qual o Senhor abençoa os seus filhos individualmente, dando a graça da perseverança.
Porque a comunhão dos santos, irmãos, é o meio pelo qual o Senhor abençoa os seus filhos individualmente, dando a graça da perseverança. Quando nós estamos sozinhos, irmãos, nós somos fracos e tentados a desistir. Nós somos tentados a considerar mais as nossas fraquezas e falhas do que a graça e o poder de Cristo. Quando nós estamos sozinhos, nós somos como aquela brasa que é tirada do meio das demais brasas e colocada fora. No instante ela se esvai, mas quando ela está no meio das outras brasas, ela vai cada vez mais pegando força, pegando fogo. É só o churrasqueiro de plantão se lembrar para quem faz brasa para churrasco. Tira uma brasa, ela se esfria. Coloca e junta com outras e ela ferve cada vez mais, ela se esquenta cada vez mais. Quando nós nos isolamos, irmãos, e saímos da comunhão do corpo de Cristo, nós somos como a brasa que é tirada e se esfria. Quando nós negligenciamos aquilo que nós vamos ver já que o autor quer que nós entendamos, a comunhão dos santos, o que é que se espera? Não se espera uma vida espiritual firme, não se espera uma perseverança até o fim. Não é de se admirar que muitos se afastem do povo de Deus e do Deus desse povo, quando eles vão negligenciando a comunhão dos santos. Por quê, irmãos? Porque a comunhão dos santos é um meio que Deus nos deu para abençoar o seu povo. Para abençoar o seu povo. Não é, irmãos, não é mero religiosidade. É por isso que Calvino, ele tinha uma frase conhecida, dizia assim: a igreja é a mãe de todos os crentes, pois é nos seios dela que o crente é alimentado e fortalecido para a sua caminhada. A igreja é a mãe dos crentes, pois é nos seios dela que o crente é alimentado e fortalecido para a caminhada. Mas é interessante que ela é a mãe dos crentes não no sentido romanista, porque eles também afirmam isso, mas no sentido evangélico, do usufruto da comunhão dos santos. É a igreja junto, caminhando para o Senhor. Por isso, irmãos, é dever de todo crente considerar um ao outro. Não se exima, não se furte da responsabilidade de encorajar o seu irmão a continuar firme. Não se furte da possibilidade de ter que adverti-lo com amor e com graça. E quando se você perceber que seu irmão está caminhando para o pecado, não se furte. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este está pecando. Não, eu estou vendo aqui um problema, ou estou vendo que o meu irmão está passando por uma provação, não vou encorajá-lo a ficar fiel, porque eu vou esperar então que os presbíteros façam. Não, você também pode e deve fazer isso. Encoraje, palavra de força, ore por ele, procure esse irmão, porque faz parte da comunidade esse de fazer isso, irmãos. Você tem considerado o seu irmão, ou você tem desprezado cada vez mais? E aqui, irmãos, nós entendemos, sem dúvida, no todo da revelação, o dever especial dos presbíteros para com a igreja. É uma constância. É por isso, irmãos, que não é um tipo de trabalho, ser presbítero, quer docente, quer regente, não é um tipo de trabalho que qualquer pessoa almeja, porque faz parte do desgaste. Ou está indo atrás, está puxando, vamos lá, irmão, e tal, abandona esse pecado, vamos lá, segue firme aqui na obediência nesse ponto, e indo atrás, por que você faltou? Porque faz parte desse processo, irmãos. Isso aqui não é ser chato por ser chato. É que coisa mais chata, pastor, fica meu pé entendendo. Não, irmãos, é porque isso é importantíssimo para a nossa caminhada. Se isso não fosse importante, para que nós perderíamos tempo insistindo nisso? Para que nós perderíamos tempo insistindo para que a igreja, todo dia do Senhor, para esses bancos aqui estarem cheios? Porque o Senhor está dizendo, é fundamental para a nossa caminhada considerarmos uns aos outros. E nós vamos ver que essa consideração envolve estarmos juntos nos cultos públicos, estarmos juntos nas ocasiões de comunhão da igreja. Não é porque é capricho, não é porque é invenção da cabeça de um homem, é porque é o meio que Deus designou para abençoar a sua igreja. É a comunhão dos santos. É a comunhão dos santos. E preste atenção então, os cabeças dos lares, para com seus liderados, suas esposas e seus filhos. Vocês precisam estar atentos e garantir que suas esposas e seus filhos estejam usufruindo da comunhão dos santos. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora fica uma pergunta, irmãos. Como fazer isso? O que o autor realmente está querendo que nós entendamos? O ponto dessa consideração mútua. Qual é o ponto aqui? Veja, por favor, o versículo 25.
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, a pergunta não fica: como nos encorajamos e nos incentivamos ao amor e às boas obras? Ele inicia esse versículo dizendo: e não deixemos de congregar-nos, na nossa versão da Almeida. Quando a versão Almeida traduz assim, parece ser mais uma quarta exortação, mas não é. O texto aqui só tem 3 exortações. A exortação nesse ponto é: consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Ponto. O que está sendo afirmado aqui no versículo 25 é explicar como nós nos incentivamos ao amor e às boas obras. Por que isso aqui faz isso, irmãos? Porque o modo verbal, que esse não deixemos de congregar-nos, não é um modo verbal de exortação, mas é um modo verbal que explica como fazermos aquilo que foi exortado, né? É um modo verbal chamado particípio no grego. E o particípio, quando ele vem seguindo de uma exortação, ele explica como viver aquela exortação. E a exortação, irmãos, seria melhor traduzido assim: consideremos uns aos outros. Como? Como é que nós consideramos uns aos outros? Não deixando de reunir-nos como igreja. Não deixando de reunir-nos como igreja. Colocando de forma positiva seria reunindo-nos como igreja. Nós nos consideramos ao amor e às boas obras quando nós nos reunimos como igreja, irmãos. Alguns queridos estavam apostatando da fé, e uma das primeiras evidências era e ainda é abertamente abandonar os cultos e as comunidades locais. A primeira evidência que esses crentes estavam mostrando, irmãos, foi no passado essa evidência, e continua sendo quando alguém está abandonando a sua confissão, quando alguém está se afastando do Senhor. A primeira evidência, uma das primeiras evidências é ele passa a desprezar o culto e a comunidade local. Estar com o povo de Deus já não é mais tão desejoso, muito pelo contrário. Eu evito, eu fujo, eu me coloco para me afastar dessa estrutura. Uma das principais indicações, irmãos, da falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. Deliberada ou relaxadamente, esses crentes estavam abandonando os cultos e o convívio com a igreja local. Irmãos, o culto e a comunhão dos santos estão intimamente ligados um com o outro. O culto é o símbolo e a vivência dessa comunhão local e espiritualmente universal, irmãos. Por exemplo, é no culto que nós estamos visivelmente juntos como corpo. Qual é outra ocasião que nós podemos falar assim: eis nós, o corpo de Cristo? Nenhuma outra. É o culto que nós estamos juntos dizendo: esse é o corpo de Cristo. Ele é o símbolo, ele aponta para a comunhão dos santos. Nós somos um corpo, e com um único movimento, assim como um corpo se movimenta coordenadamente, com um único movimento nós estamos adorando ao Senhor como um corpo. É no culto, irmãos, onde visivelmente participamos da comunhão com Cristo, que é a ceia. É no culto, irmãos, onde visivelmente oramos Pai Nosso. A oração comunitária. É por isso que o autor atrela uma coisa à outra. A comunhão, a exortação mútua com estar no culto, estar no convívio com a igreja local. Porque uma está associada à outra, irmãos. Há uma íntima relação entre a comunhão dos santos e o culto. Por isso que a nossa confissão bem explicou esse ponto da Escritura, dizendo assim no capítulo 26, seção 2, sobre a comunhão dos santos. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade de comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Então, como é que nós... O primeiro, não é apenas isso, certo, irmãos? Não é apenas isso que nós temos a comunhão com os santos. Mas qual é o primeiro ponto que evidencia a comunhão com os santos? Estarmos juntos no culto público, estarmos juntos nas ocasiões de edificação e exercícios espirituais. A comunhão dos santos é o primeiro ponto. E a nossa confissão muito bem esclarece depois que também está envolto na comunhão dos santos o socorrer mutuamente uns aos outros, o orar uns pelos outros, porque nós somos um único corpo. O culto, então, irmãos, o que o autor está enfatizando aqui
É o momento em que os nossos corações são aquecidos pelo diálogo pactual entre Deus e o seu povo. A sua igreja, Deus fala, a sua igreja responde. O culto, irmãos, o culto, a adoração pública, é aquele momento em que, como se os céus abrissem, Deus ouvisse o seu povo e dos céus falasse ao seu povo. É no culto que nós temos esse ponto, irmãos. O culto e a adoração pública é aquele momento em que nós nos reunimos como igreja para fazer aquilo que faremos eternamente. Eternamente nós estaremos como igreja adorando ao Senhor naquilo que nós fizemos. Agora, queridos, se você é desgostoso desse momento, se você o encara como um fardo, se quando você está nele você não vê a hora de acabar, e quando está nele trata-o de maneira leviana e irreverente, isso é um trágico sinal de que talvez para você o que a igreja está fazendo não tem valor algum. Agora, o que você acha que nós faremos na eternidade? Se é assim que nós lidamos com o culto aqui, isso mostra que a eternidade não é o nosso lugar. Se é assim que nós lidamos com a comunhão dos santos, com estar com o povo de Deus, com uma coisa enfatuada, um fardo, algo chato, é melhor estar com os meus amigos do mundo, é melhor estar fazendo qualquer outra coisa a estar com o povo de Deus. Isso é um grande alerta de que o seu coração não está na eternidade, não pertence à eternidade, porque é o que você vai fazer na eternidade. No novo céu e nova terra nós estaremos com quem, irmãos? Nós estaremos uns com os outros diante do Senhor, eternamente, uns com os outros diante do Senhor. Isso que nós fazemos aqui juntos, irmãos, é uma mostra grátis, é uma experimentação muito ainda limitada para o que nós experimentaremos na eternidade. Por isso, irmãos, nós não assistimos o culto, nós prestamos o culto a Deus. O culto não é a missa para ser assistida, mas é um movimento conjunto do povo de Deus, uma oferta espiritual rendida e oferecida a Deus com o corpo. Por isso que o autor fala, não deixemos de congregar-nos, como alguns estão fazendo. Não se apartem, fiquem juntos, cultuem juntos, caminhem juntos, porque faz parte desse processo para chegarmos juntos na perseverança dos santos. No culto, irmãos, os meios de graça são administrados para a igreja. Na pregação da palavra, os nossos pecados são confrontados, o ensino da sã doutrina é estabelecida, Cristo se faz presente no meio do seu povo e o alimenta, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é oferecido onde? No culto. O banquete da palavra de Deus é posta diante da sua igreja. No culto, irmão, nós temos a administração dos sacramentos. Se na pregação ouvimos a palavra pregada, na ceia vemos e sentimos a palavra encarnada. Lembramos-nos do Deus Filho que se encarnou, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado e ressurgiu dos mortos. E lembra-nos que Ele voltará. Tudo isso na ceia. No batismo, nós somos lembrados do Deus Espírito, que foi derramado sobre nós com um lavar regenerador e purificador e nos deu uma nova vida. Na oração, irmãos, nós estamos juntos com o povo orando ao Senhor em diálogo com Deus. Nos louvores, nós estamos exaltando o seu ser, nós estamos glorificando a Deus e elogiando aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Diz que quando nós cantamos a palavra de Deus no culto, quando nós, por exemplo, cantamos os salmos e cantamos hinos que fluem da palavra de Deus, nós estamos fazendo com que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. E se a palavra de Deus habita ricamente em nosso coração, o que você acha que vai sair da nossa boca? Palavra de Deus, verdades condizentes com a palavra de Deus. Queridos, ao praticar essas ordenanças no culto público com os irmãos, os crentes recebem graças e promessas que foram dadas por Deus. Os crentes recebem o benefício da perseverança. É por isso que o autor Hebreus está falando sobre essa exortação aqui. A perseverança está ligada com o que nós fazemos juntos como povo e como corpo. É por isso, irmãos, a nossa responsabilidade, volto a dizer, dos presbíteros, o dever nosso de instar e lembrá-los sempre sobre a importância de usufruirmos dessa ocasião. Não é apenas para cumprir tabela, irmãos,
há uma importância real e substancial para a nossa caminhada. Nós não insistimos para nosso filho tomar um remédio ruim só pela maldade de experimentar uma coisa ruim, mas porque aquele remédio traz um benefício para o seu corpo. Nós não insistimos, os presbíteros, para que os irmãos sejam diligentes e constantes no usufruto dos meios de graça, na presença do culto público. Não é porque a gente está pensando no vou tolir o prazer do irmão, acho que está me fazendo acordar cedo no domingo. Não, porque isso traz um benefício espiritual, irmãos, que nós não temos dimensão da bênção que Deus está colocando sobre nós. Nós passamos a ter a noção do quão bom é isso que o Senhor nos dá, irmãos, quando nós testemunhamos irmãos que se apartaram do corpo de Cristo. E começou assim, negligenciando a comunhão dos santos, negligenciando o culto público. Essa era a primeira evidência que eles foram dando. E agora estão totalmente longe do povo de Deus. Apartar-se do culto, irmãos, da comunidade local é evidência de esfriamento completado. Ser relapso na presença dominical é evidência de esfriamento em andamento e combustível para desanimar a caminhada. E aqui, irmãos, nós temos alguns erros de nossa época que vão de encontro com o padrão da palavra de Deus. O primeiro, irmãos, é o chamado movimento dos desigrejados. Não sei se você já ouviu falar desse movimento. São indivíduos que julgam a igreja ou desnecessária ou pecadora demais para eles. Eles falam assim, a igreja é hipócrita, então ela é muito pecadora. E como eles só faltam flutuar em santidade, então eles se apartam da igreja e vão criar as suas comunidades. Nós somos independentes, são chamados desigrejados. Irmãos, esse é um erro grosseiro, ele tem destruído muitos. Não existe crente separado da igreja visível. Qual é a sua igreja? Não tem igreja. Como é que você se alimenta da palavra do Senhor? Como que você é pastoreado? Meu pastor é Augusto Podemos, eu ouço pelo YouTube os sermões dele. O meu pastor é Emílio Garófalo, eu ouço os seus sermões que ele posta no site da sua igreja. Que insanidade é essa? Onde foi que a palavra de Deus ordenou tais coisas? Não, pastor, mas veja, nós estamos no século XXI. Meu irmão, o Senhor ordenou as coisas mais simples no século I, exatamente porque elas serão possíveis e constantes do século I até o século 100, se for necessário. É isso que é perene. Não é, não, a igreja não serve, instituição, não, eu vou ser desigrejado. Irmãos, isso é um erro grosseiro. A realidade da igreja na Escritura Sagrada, irmãos, está incluso necessariamente comunidades visíveis locais, com os pastores que lhe supervisionam e irmãos que estejam lado a lado, ferro afiando ferro. Isso aqui não é invenção humana, irmãos. Isso é graça e sabedoria de Deus para o seu povo. Mas é um outro erro aqui, irmãos. Um erro muito também comum e sutil no meio das cidades. E a nossa cidade natal, infelizmente, está tomada por esse erro, que são os movimentos para-eclesiásticos. São grupos que se organizam visando alguma atividade específica, de forma autônoma às igrejas locais. Atividades que na Escritura são atreladas à igreja local ou não deveriam existir sem a sua estrutura. Normalmente esses indivíduos que descobriram que tudo na igreja está errado, mas ele e seu movimento estão certos, eles são totalmente descompromissados com a igreja local. Irmãos, eu estou falando aqui como alguém que participou desse tipo de grupo. E era essa característica padrão no meio dos jovens, das pessoas envolvidas. Ordinariamente, irmãos, tais grupos possuem uma superficialidade teológica e um credo mais genérico possível. Muitos fazem desenvolvimento na sua igreja local e são mais envolvidos nele do que na sua igreja local. Onde é que está fulano? Não, ele está no movimento tal. Cadê fulano que não veio para o culto? Não, porque é sempre assim. E ele está mais envolvido com as coisas fora da igreja local do que com a sua comunidade local. Deus não ordenou movimentos para-eclesiásticos, irmãos. Deus ordenou igrejas locais. E das igrejas locais, ela serve a sua sociedade, ela serve em qualquer coisa que for serviço, na estrutura que Deus estabeleceu, com pastores e presbíteros, irmãos, um do lado do outro. Esses grupos, irmãos, não são pastoreados pelos ministros ordenados, nem são supervisionados, mas criam uma estrutura interna de liderança, mentoria e autoridade que a Escritura não ordenou. Esses dois movimentos, irmãos, de nossos dias
nesses dois movimentos há um afastamento dessa exortação que o Senhor está nos dando. Congregarmos mutuamente para incentivarmos a amor às boas obras. E qual a estrutura disso? A comunidade local, o culto público, estarmos juntos servindo ao Senhor. Por isso, irmão, não abandone, valorize, aproveite, usufrua do que o Senhor te deu. E aqui o verbo é proposital, usufruir. Nós usufruímos de algo que é bom, de um benefício. O culto e a comunhão são uma ordenança e um dever, sim, irmãos. Mas no Evangelho é também, eu diria, é antes, um benefício conquistado por Cristo. É um deleite. É um deleite. Calvino falou: todos os crentes devem, por todos os meios possíveis, esforçar-se para congregar a igreja em toda parte. Onde os crentes estiverem, eles têm que se esforçar para congregar-se à igreja, para estar do lado da igreja. Hoje você fala assim, surgiu uma ideia, você fala assim, quem é a igreja? Aí a pessoa fala assim, não, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Juntos somos igreja. Você é um santo que compõe a igreja. Você é um crente que está junto à igreja. A igreja, já fala para os irmãos, não é um prédio. A igreja não é necessariamente uma instituição em termos jurídicos. A igreja é o corpo de Cristo, são os crentes. Não é isso que é a igreja, irmãos. Vocês é que são o templo do Senhor. Vocês é que são a casa do Senhor. Nós juntos, quer a comunidade local, quer todos os santos e os crentes espalhados pela terra, hoje, vivos hoje, e na história, são a igreja de Cristo. Juntos, irmãos. Por isso, queridos, é interessante quando nós lemos a história da igreja, aí nós encontramos crentes que caminhavam quilômetros e quilômetros para ouvir a palavra pregada. A história da Reforma, irmãos, tem diversas histórias assim. A Bíblia sendo traduzida para o povo sedento pela Bíblia. Eles não tinham a palavra de Deus e agora ela estava acessível a eles. Sabe em média quanto tempo durava um sermão nesse período, irmãos? 2 horas. 2 horas a igreja ouvindo a pregação da palavra. Sabe por quê? Porque eles estavam sedentos. Pastor, fale mais essa palavra. Nós não conhecíamos essa palavra de Deus, ela transformou nosso coração. Fale mais. Muitos não caminhavam de cidades para outras, porque ali naquela cidade eles tinham um pregador da palavra e eles iam ali ouvir a palavra pregada. Isso continua acontecendo hoje, irmãos. Eu conheço irmãos nossos que dirigem 40, 60, até 100 quilômetros para congregar na igreja que prega a palavra fielmente. Esse negócio de procura a igreja mais próxima da sua casa, irmãos, não é uma orientação correta hoje em dia. Procura a igreja mais próxima da Bíblia. Se ela é longe da sua casa, aí dá os nossos pulos. Mas para usufruirmos desse benefício de congregarmos e estarmos juntos, ouvindo a palavra do Senhor. E por último, irmãos, quando ele faz, aqui esse como tem 2 aspectos. O aspecto negativo, não deixando de congregar, e aí o aspecto positivo, fazendo admoestações, tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Irmãos, quando ele faz, ao invés de deixar de se reunir, devemos fazer demonstrações, ou seja, encorajarmos uns aos outros. E aqui ele chega no ponto do encorajamento novamente, Tudo girando em torno do encorajamento para a perseverança, do animar, do incentivar. Tem uma história interessante, irmãos. Tem um vídeo no YouTube, inclusive, mostrando isso aqui que eu vou falar para vocês. O britânico Alistair Brownlee desistiu da disputa com o sul-americano Henry Showman para ajudar o seu irmão Jonathan Brownlee a cruzar a linha de chegada. O que aconteceu nessa corrida, irmãos? O irmão dele estava ganhando a corrida, o irmão desse Jonathan, o Alistair, não, o contrário, não, tá certo. O Jonathan estava ganhando a corrida, então ele começou a passar mal a poucos metros da linha de chegada. E o seu irmão vinha em segundo lugar. E esse sul-africano, Henry, estava em terceiro lugar. Ele desistiu de ganhar o segundo e até mesmo o primeiro lugar. Se ele passasse e deixasse seu irmão passando mal, ele ia estar no primeiro lugar. Ele desistiu
pegou o seu irmão embaixo do braço, o sul-africano passou e ganhou o primeiro lugar, e eles chegaram juntos, os dois, na linha de chegada. E eles não simplesmente chegaram juntos. Quando ele chegou na linha de chegada, ele empurrou o seu irmão, mesmo passando mal, para ele ser o segundo lugar na corrida, e ele ficou em terceiro. Ele encorajou o seu irmão até o final. O seu irmão estava capenga, tropeçando, passando mal, mas ele preferiu perder o segundo lugar, colocar no braço do ombro e caminhar com ele até o final. Irmãos, é isso que é encorajamento. É isso que nós fazemos uns com os outros. Nós perdemos até um privilégio que nós poderíamos ter para encorajar o outro, para que no que diz respeito à nossa responsabilidade, nós cheguemos juntos à linha de chegada, como povo, como o corpo de Cristo, irmãos. E o encorajamento, queridos, envolve repreensão. E aqui eu cito um puritano chamado Lewis Bailey. Ele diz o seguinte: sempre considere bom amigo aquele que lhe diz em segredo e com franqueza os defeitos e falhas que vem em você. Sempre considere um bom amigo alguém que com franqueza, né, fala para você em segredo, fala intimamente os defeitos e falhas que vem em você. Entretanto, irmãos, há um ponto aqui importante. Às vezes existem repreensões injustas. Não é qualquer repreensão que é correta. Há os que fazem repreensão por padrões de medidas errados, com propósitos errados e ainda da forma errada. Contudo, ainda assim Lewis Bailey continua na sua fala: a repreensão justa ou injusta, vem da boca de um amigo ou de um inimigo, nunca faz dano ao homem prudente. Sim, porque se for verdadeira, você recebe um aviso para corrigir-se. Se for falsa, você tem uma advertência para saber o que evitar. Portanto, de um modo ou de outro, acatar a censura faz de você um homem melhor, um homem mais cauteloso, um homem mais sábio. Abram, por favor, Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Por favor, capítulo 27 de Provérbios, nós vamos só abrir o texto de Provérbios agora, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Capítulo 25, versículo 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Assim é o sábio repreensor para aquele que está atento a ouvir a repreensão. Capítulo 15, versículo 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios, têm a sua morada. O ouvido que atende à repreensão salutar, no meio dos sábios, tem a sua morada. Por que, irmãos? Por que a Escritura faz questão de colocar atento à repreensão, ouça a repreensão? Porque o nosso coração quer por contrário. Nenhum de nós gosta de ser repreendido, irmãos. Quando nós somos repreendidos, isso não machuca. Isso mostra que nós não somos tão bons quanto nós pensamos que somos, mas ela faz parte da comunhão dos santos. Repreendermos, que repreensão, irmãos, é da bronca. Fulano, está errado, não faça isso, não vá por aí. Mas também, irmãos, no encorajamento envolve exortação, isto é, animar, incentivar a fazer o que é correto. É como quem diz assim: continue assim, continuemos firmes. Não é demais, irmãos, se você faz com a motivação correta e de forma correta, louvar a Deus pela vida do seu irmão, naquilo que ele tem feito de maneira piedosa. Nunca é demais você elogiar e louvar a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida do seu irmão, para o encorajar a continuar firme naquela caminhada. Isso faz parte do encorajamento. E por que, irmãos? Voltemos para Hebreus então, a última parte do texto. E por que o autor diz com tanta insistência que isso é importante? Que nós no versículo 25: e tanto mais quanto vedes que o dia
se aproxima. Por que essa exortação é importante, irmãos? Porque nós temos por referência a segunda vinda de Cristo. Por que ele fala assim? Não deixe de congregar, estejam juntos cultuando, estejam juntos como comunidade, usufruindo do corpo de Cristo. Por quê? Por que esse incentivo tão grande? Porque o nosso Senhor está voltando. Quanto mais nós vemos que o dia está se aproximando, quanto mais os dias passam e cada dia que passa e Jesus não volta, está ficando cada vez mais perto que ele vai voltar. Ele vai voltar amanhã, está próximo da sua volta. Volta falando que quando nós consideramos a vinda de Cristo, isso deveria ser mais um motivo para nos encorajarmos à diligência, à perseverança, à comunhão e à exortação mútua. Jesus está voltando. O que importa mais do que nós estarmos preparados para sermos recebidos pelo nosso Senhor e Salvador? Não há nada mais importante do que isso, irmãos. Quando nós paramos para considerar essas coisas, tudo que nós fazemos no serviço em piedade torna-se nada comparado com o referencial. Nosso Senhor está voltando. Essa verdade, irmãos, fica mais forte, essa verdade da comunhão dos santos, quando nós vemos que o dia se aproxima. Ou seja, o dia da volta de Cristo se aproxima e faz necessária a perseverança. A expectativa do retorno de Cristo, irmãos, deve nos despertar com mais urgência para a contemplação de uma vida santa. Eu devo considerar, a minha vida está caminhando como o Senhor quer. Eu estou sendo diligente no uso dos meios que o Senhor me deu. Eu estou diligente na reunião com a igreja de Cristo. Mas pastor, alguém pode perguntar, desde os dias dos apóstolos, os crentes vivem assim, e até agora Cristo não voltou. Por que nós deveríamos continuar vivendo assim? Por uma questão básica, irmão. Nem eu nem você sabemos o dia de amanhã. Você pode não saber se hoje é o último dia dessa era, se amanhã será o último dia dessa era, se daqui a 1 ano ou daqui a 100 anos será o último dia dessa era. Nós não sabemos, irmãos, e é por isso que nós devemos viver nessa expectativa. Pode ser amanhã, pode ser que não seja, mas pode ser amanhã, pode ser hoje. Cabe-nos então, irmãos, viver com essa expectativa e essa vigilância. Nós não sabemos quando ele virá e nem quando nós iremos até ele pela morte. Quem que nos garante, irmãos? Eu sempre lembro isso em alguns sermões. Saímos daqui, nós não morreremos. Quem que nos garante se no final do dia de hoje o Senhor não vai voltar? Eu tenho certeza que nesse dia nós não vamos nos preocupar se nós sofremos tanto das coisas dessa vida, mas a nossa preocupação será: eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, eu usufruí daquilo que Cristo ordenou que eu usufruísse, a minha fé está depositada no Senhor. Por isso, irmãos, o autor usa a referência da vinda de Cristo. Quanto mais o dia se aproxima, mais nós devemos ser diligentes na comunhão com os santos, na perseverança, no encorajamento contínuo, porque o Senhor está voltando. Não é à toa, irmãos, que Cristo contou a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nércias. As nércias ficaram de fora, mas as prudentes gozaram da boda dos cordeiros. Pensemos, irmãos, cada dia como se fosse o último, pois quando for o último, não teremos sido pegos de surpresa. Pensemos cada dia como se fosse o último, porque quando for o último, nós não teremos sido pegados de surpresas. A expectativa da volta de Cristo, irmãos, nos conduz à perseverança. Por isso, se você está sem Cristo, você tem apenas os falsos amigos que lhe incentivam à impiedade. Mas se você está em Cristo, você tem os verdadeiros amigos que lhe incentivam à piedade. Irmãos, diante dessas verdades que nós vimos hoje, nós somos ensinados algumas questões práticas ainda. Primeiro, queridos, fujamos da superficialidade dos relacionamentos. Temos relacionamentos profundos, irmãos, como Cristo tem um relacionamento profundo conosco. Busquemos ativamente fazer laços, estabelecer amizade, estabelecer vínculos. Irmãos, pense numa coisa terrível, esse negócio que inventado de afinidade. Eu não tenho afinidade com fulano. Irmão, você vai passar a eternidade do lado de fulano, pois trate de ter afinidade com ele, pois trate de amá-lo. O amor não começa com afinidade. Eu tenho afinidade, então eu amo. Eu amo
E essa afinidade vem. Eu tenho que amar, irmãos. Nós temos que fugir da superficialidade dos relacionamentos e trabalharmos para termos relacionamentos profundos. Se nós não usufruirmos das ocasiões que nós vamos estar juntos, como é que nós vamos ter relacionamentos profundos, irmãos? Vocês acham que é à toa que a gente pensa, ocasiões, nós temos os nossos estudos de família, nós temos os estudos de cosmovisão, nós temos a reunião de oração, nós temos o culto público, tudo isso são meios ordenados para nós termos a comunhão com o santo, mas nós também temos essas ocasiões em que nós só simplesmente estamos juntos. Simplesmente estamos usufruindo da criação, dando tiro no outro com amor, estamos na praia, estamos conversando, jogando um jogo, fazendo lasanha juntos. Por quê? Para nós sairmos da superficialidade dos relacionamentos e termos relacionamentos profundos, para que então nós possamos saber onde é que eu posso encorajar o meu irmão, onde é que eu posso ajudá-lo na caminhada e onde ele pode me ajudar nessa caminhada, irmãos. Procure e invista tempo com seus irmãos na igreja local. Moças com as moças e senhoras, senhoras com as senhoras e moças, homens com os rapazes, rapazes com os homens, juntos, caminhando. Evite qualquer coisa que possa atrapalhar essa comunhão. Picuinha, fofoca, difamação, ódio, etc. Procure seu irmão para resolverem juntos qualquer problema que surgir entre vocês. Não permite que isso vá aumentando e se avolumando entre vocês dois. No meio do povo de Deus, irmãos, como eu falei, esse negócio de afinidade é uma palavra bonita para falar de vaidades e desejos egoístas. No fundo, quando eu digo assim, eu tenho afinidade com fulano e não tenho com ciclano, é porque eu quero, fulano pode me dar algo, fulano vai exaltar a minha vaidade, então eu tenho que ser mais afinado com ele. Mas nós somos um corpo, irmãos. Nós temos que ativamente buscar ter comunhão e contato, proximidade com todos estarmos juntos e sermos trabalhados juntos. Por isso também, irmãos, cuidado com as constantes desculpas e o aumento dos problemas. Qualquer coisa já é motivo suficiente para não ir ao culto. Qualquer coisa já é motivo suficiente para não estar com o povo de Deus. Quando a mesma coisa não me impediria de trabalhar, não me impediria de ter aquele lazer que eu tanto planejei, mas a mesma coisa aplicada à igreja, aplicada ao culto, é grande demais para poder cultuar o Senhor. Que isso não é um bom sinal, irmãos. Que chova canivete, mas estaremos juntos com o povo de Deus. Que estejam leões na rua, mas nós vamos estar juntos com o povo de Deus, cultuando o Senhor. Procure, irmãos, e aqui vem uma última aplicação. Procure amigos em Cristo que temam a Deus e amem a Deus mais do que você. Seja amigo de pessoas que amem a Escritura e essa doutrina, pois quando elas abrirem a boca para lhe aconselhar, jorrará a palavra de Deus e o temor do Senhor. Se você trabalha e investe para ter amigos ímpios, amigos próximos, eu estou me referindo, aquele que desnuda o seu coração, você está fugindo dessa exortação. Procure amigos que amem ao Senhor. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 2 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Seja um amigo de quem teme a Deus. Seja você um amigo que teme a Deus e que ama o Senhor, que os outros vão procurar para serem encorajados. O crente, irmãos, ama estar com o povo de Deus e ser por ele encorajado. Ele ama o povo de Deus porque Deus ama esse povo. Ele ama estar com o povo de Deus porque Deus está lá no meio deles. Ele ama estar com o povo de Deus com o qual passará a eternidade. Essa é a comunhão dos santos, irmãos, que o Senhor nos deu para nos encorajarmos à perseverança até o fim. Oremos, agradecidos a Ele.